Então, galera, mais um vídeo aqui pro canal. Vou dar continuidade nas videoaulas ali do DevDojo. Então, vou gravar aí mais ou menos uma horinha de estudo, né? E não precisa acompanhar, mas deixa o vídeo aberto aí, se inscreve no canal, dá aquela moral, dá aquele comentário, só pra dar uma engajada no vídeo. E aí, com o tempo, conforme for gravando aí, eu vou aprendendo mais coisa e vou trazendo coisa mais interessante pra vocês. Aqui mesmo é só pra deixar registrado meu estudo de hoje. E é isso, tamo junto. Mais uma videoaula de hoje, né? Mais um vídeo do canal que eu tô gravando hoje. Então a meta é chegar na videoaula de número 20 ainda hoje e tentar botar todos os conceitos em dias e revisar o mais rápido possível, né? Então tenho 15 dias aí mais ou menos pra bolar uma estratégia e tentar fazer alguma coisa que dê dinheiro. No momento eu tô gravando o vídeo, né? Mais pra deixar registrado, sei que isso não vai dar dinheiro no momento, mas dá aquela moral pro canal, se inscreve, deixa seu like, sua curtida vai ajudar pra caramba. Tamo junto, valeu, falou, fui. Fica no vídeo e dá aquela moral, deixa pelo menos aberto, tá bom? Valeu, acompanha o vídeo aí.
uma janelinha para troca de ideia. Você pode fechar. Você pode clicar novamente para ver ideia ou Alt F12 e você pode minimizar na frente. Como você pode ver, nós temos aqui a mesma OLED2.class que foi gerado no momento que nós executamos esse arquivo. Outra coisa muito interessante é ele te diz que tem erro antes mesmo de você tentar executar. Então, como você pode ver, nós temos um erro que nós chamamos de erro de compilação, ou seja, o seu arquivo não vai rodar, não adianta você tentar. Ctrl Shift F10, que ele vai dar um erro, e ele já está dizendo que vai dar um erro antes mesmo do erro de você tentar executar. Como ele faz isso? As ideias elas estão sempre meio que compilando o projeto. Então, dependente de você executar ou não executar, ou clicar em compilar ou não compilar, no build, eles estão sempre analisando para ver se tem algum tipo de erro. E como vocês podem ver aqui, nós temos o erro, não adiantou nada executar. E nós podemos ir diretamente aqui no erro, você pode ver que ele está dizendo qual é o erro. Ó, está falando que eu espero que você, ó, ponto e vírgula. Bom, então esse é apenas uma introdução à ideia, nós vamos utilizar bastante e nós vamos ver mais detalhes no decorrer do curso. Então espero que vocês tenham gostado. Gente, muito obrigado por vocês fazerem parte do DevDojo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Fala galera, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e aquele abraço especial para todos vocês que são membros do nosso canal. Vocês estão ajudando a gente a crescer. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre algo que geralmente nós falamos lá na frente, depois de 15, 20 e tantas aulas. Porém, eu acredito que é beneficial, benéfico para mim, para você começar agora. Nós vamos falar sobre pacotes. Como você pode ver aqui no Java, nessa parte do ponto .id e o out, são pastas da Capital IntelliJ, que são seus arquivos, o bytecode, você consegue ver caso você confie no seu projeto. No terminal, vai ver aqui o OLED2.class. E nessa classe, o OLED2 ela está dentro do source. Se você clicar com o botão direito aqui e vir para Show Explorer, você vai ver que nós temos aqui uma pasta chamada source, SRC. Então aqui você pode ver que depois de compilar nós temos o ponto .class. Vamos focar aqui nos pacotes. Então, o que nós precisamos fazer para organizar o nosso código? Bom, o Java é uma linguagem bastante orientada a pacotes, e os pacotes foram criados justamente com esse intuito de você organizar. Por quê? Porque nós temos uma classe agora, mas quando você vai num projeto pequeno, você vai ter pelo menos aí 200 classes, um projetinho pequeno, se ele for bem estruturado, bem coeso. Então os pacotes eles ajudam a organizar e você agrupar as classes que têm coisas em comum. Bom, e como é que a gente faz para criar classe? Nada mais é que uma estrutura de diretórios. E como todo mundo já tem uma convenção, nós também temos uma convenção para criar pacotes. Então, geralmente você começa com o domínio do seu site, seguido do nome do projeto e depois o que você quer ter no seu pacote. Então vou clicar com o botão direito aqui, como vocês são especiais, Alt Insert, aí você pode ver aqui que temos pacotes. Então o nome do pacote é a URL do seu site invertida, no nosso caso é DevDojo Academy, academy.devdojo. Em seguida o nome do projeto, Maratona, não pode ter, na verdade não é aconselhável você ter traços, na verdade nem sei se pode, pode, mas não é aconselhável você ter traços. Você coloca aqui Maratona Java e, desculpa, gente, foi um pouquinho rápido, eu criei aqui, mas caso você queira alterar, você pode clicar com o botão direito e vir na parte de Refactor, Rename, eu apertei Shift F6 para alterar o nome do pacote. Então, a convenção é você criar o nome do seu website, o URL do seu website invertido, seguida do nome do projeto, Java, poder ser CRM, qualquer outro tipo de projeto, e aí começam as divisões. Então, nós vamos ter várias divisões
e introdução. Por enquanto não temos nada aqui. William, agora que eu tenho uma estrutura de pacotes, o que eu devo fazer? Bom, todas as classes que você criar, você cria dentro do pacote. No nosso caso aqui, nós temos o Olá DevDojo, e você pode fazer o seguinte, você pode copiar esse Olá DevDojo
E ó, se segurar e arrastar, você tem duas opções, ou copia e cola, mas aí você fica duplicado, ou só arrasta aqui pra dentro e aperta em Refactor. Bom, ao fazer isso, temos uma pequena alteraçãozinha na nossa classe. Como você pode ver, nós agora temos esse package. Todas as classes e pacotes precisam começar com essa linha indicando aonde essa classe está localizada. No nosso caso, o Olá DevTools, ela está localizada agora dentro do pacote Academy DevTools Java com introdução. E obrigatoriamente a primeira linha de código do arquivo precisa ser o pacote. Então, na verdade, a primeira linha de código que não seja comentário, tá? Nós vamos fazer comentários na próxima aula. Mas por enquanto, lembre-se, todas as vezes que você criar uma classe dentro do pacote, se eu criar uma outra classe por aqui, você não precisa criar. Vocês vão ver que automaticamente o nome do pacote já faz parte. Vocês não precisam ficar se preocupando com isso, o próprio IntelliJ vai tomar conta dessa parte para você. Por que a gente precisa do nome do pacote? Porque no final das contas, o que importa para o Java, quando você tiver muitas classes, é você ter isso aqui, ó. O Java, o nome da sua classe vai ser os pacotes, como nós aprendemos como utilizar classes dentro de classes, vai ser o nome do pacote com o Olá DevTools. Agora você não precisa se preocupar com isso. Só precisa lembrar que quando você cria um pacote, e aqui uma classe dentro do pacote, esse cara precisa fazer parte. E aí agora, como é que eu faço para executar? O que acontece com o meu out que está aqui? Bom, você pode apertar Ctrl F9 novamente. Então ele deu um rebuild. Vocês não verem nenhuma alteração aqui. Vocês podem clicar no botão direito, Reload from Disk. E como você pode ver agora, a pasta Out, ela bate exatamente com o que nós vemos aqui, no caso o Olá DevTools. Então vocês podem clicar com o botão direito nesse cara e você pode fazer aqui, marcar, não, na verdade é melhor não marcar ele com nada, melhor deixar assim mesmo, porque esse cara ele é apenas uma pasta temporária, então você não precisa se preocupar com essa pasta. Mas o que é importante é que a sua classe, o Olá DevTools, que está dentro desse diretório, quando você compila, precisa exatamente estar dentro do mesmo diretório, mas dessa forma de forma compilada. Quando você abre aqui o nosso bytecode, você vai ver que nós temos aqui o pacote, a primeira linha no comentário. Vamos falar sobre isso na próxima aula. E o nosso código em seguida. Bom, então, por que eu fiz isso? Porque agora nossas classes vão ficar organizadas dentro do pacote de introdução. Depois que nós finalizarmos a parte de introdução, nós vamos começar a dividir em outros tópicos. No final das contas, a gente vai ter mais de 30 pacotes no final do curso. Bom, gente, então era isso. Se vocês quiserem executar novamente, já sabe, Ctrl Shift 10, e ele vai executar o nosso método. Bom, então essa era tudo que eu tinha para falar para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. O Bradesco quer pagar a sua formação para você entrar no mercado financeiro. É um curso completo de cibersegurança, Python e IA generativa. E no final, o seu projeto ainda é avaliado por pessoas que trabalham no banco. Entra no link e garanta sua vaga antes que esgote. Coding is changing, and it's changing for the better. And it's because coding agents are getting so good. They're getting smarter, they're getting faster. And so that's why we're excited to announce Cursor 3. It's a home for your agent, and it combines the power of a professional development environment, language servers, files, remote SSH, with all of the models, and the ability to run as many agents as you want, anywhere. You have all of your agents in one place. Local and cloud are really, really seamless. You can pull an agent locally, you can iterate with it, and then zap it back up into the cloud when you want to let it work on its own. We're excited to build toward a world where agents really feel like colleagues, and where you can build anything you'd like on a computer instantly.
Fala galera do Dev2, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Aquele abraço especial para todos vocês que fazem parte do nosso grupo de vendas criado de Nael Valentim. E nesse vídeo nós vamos falar sobre comentários. Bom, William, então, o que são comentários? Comentários são pedaços de texto que você escreve no seu código que não vão afetar o código em si, são apenas informativos. Por exemplo, você tem que decisões que vão vir de cima para baixo, decisões que são comentadas em uma linha direta no código, e mesmo print ali. Você só segura aqui, ó, esse método, em cima, aperta Ctrl B, ele vai te levar diretamente para o método. Você pode ver que tem vários, você pode colocar link, parâmetros, se você renderizar esse cara aqui, ó, apertando Ctrl Alt novamente, você vai ver uma documentaçãozinha bem bonitinha. E importante, essa documentação é o que outros desenvolvedores utilizando o seu código em outra classe, em outro arquivo, vão conseguir ver. Então, por exemplo, se você voltar aqui no Hello Dev Dojo, no println, você vai dizer, eu não faço ideia do que o println faz. Então, tem uma opçãozinha aqui, se você apertar Ctrl Q, ele vai abrir a documentação. E essa documentação que você vê aqui, ó,
funções também tem um comentário para Dedel, porque o mundo inteiro precisa entender o que cada uma dessas funções, cada um desses métodos aqui fazer. Bom, eu não vou ficar comentando isso é um treinamento, mas essa é a ideia geral sobre comentários, tá? Foque no Javadoc, comentários de múltiplas linhas, esquece, se você tem que escrever um comentário de múltiplas linhas, é fácil fazer um documento em algum lugar. E comentário de uma linha só quando realmente for difícil de entender. Por exemplo, digamos que você tem que aceitar dados de relacionamento negativo. Não tem porquê, não faz sentido, mas se tiver um sentido de acordo com uma regra de negócio, escreve um comentáriozinho para a próxima pessoa que pegar o código entender por que aquele cara está aceitando, por exemplo, dado de nascimento negativo. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar sobre comentários. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Eu não concordo com a Rocket City, eu não concordo com a Lura. O Diego e o Maicão da Rocket City são pessoas. Fala galera do Davidão, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Eu já falei aquele muito obrigado a vocês por serem membros do nosso canal. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre tipos primitivos, vamos dar início a tipos primitivos e falar sobre as funções de código na declaração de variável. Bom, como é que a gente sabe que um tipo ele é primitivo no Java? Bom, nós temos 8 tipos primitivos no Java. Eu vou criar uma nova classe aqui e vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma ordem nas aulas. Então digamos que esse olá da Davidhoje aqui, ela é a primeira aula. Vou fazer o seguinte, vou apertar Shift F6 e vou colocar aqui, ó, aula 01, olá Davidhoje. William, não é uma prática fazer isso, nossa, isso é extremamente errado. O que eu estou fazendo aqui é muito errado, assim, um nível de errado que não deveria nem existir. Porém, é só uma questão de ficar organizado. Então, o seu código depois, caso você queira estudar novamente, você queira saber a ordem das classes, você vai facilmente conseguir seguir o que nós fizemos no banho temporal. Bom, agora que nós temos essa aula, vamos criar uma nova classe, para ter as coisas mais organizadas no Java Class, e vamos colocar aqui aula 02 tipos. Bom, então como você pode ver, aqui essa mensagem apareceu para mim onde eu estou versionando o código. Aula 02, tipos primitivos, e vou começar a ser real com vocês. A vida de desenvolvedor, você tem duas opções: fazer as coisas manualmente até que você se sinta confortável, ou tentar agilizar o máximo e já tratar como se fosse um ambiente corporativo. Escrever todas as vezes public, static, void, main, string, args, chaves, fecha chaves. É um processo muito demorado. Como vocês estão no Davidhoje, e provavelmente outras pessoas vão falar que você não deveria fazer isso, porque você tem que escrever até memorizar. Eu vou deixar essa opção para vocês, porque vocês sabem o que é melhor. Existe uma tecla de atalho, TSPM, e aperta Tab. Primeira vez que eu aprendi isso, foi mais ou menos essa reação que eu tive. Bom, então temos o nosso método main, como você já sabe. Se você executar Ctrl Shift F10, executou essa classe. Ó, caso você queira trocar entre as classes, ó, é só você vir aqui, aula 01, você pode mudar
pode te dar um pouquinho de dor de cabeça. Às vezes você esquece, fica tentando rodar e as coisas não funcionam. Então presta atenção se você está no caminho certinho. Caso tenha alguma dúvida, você só clica aqui, ó. E independente de onde você estiver, que você estiver aqui no drop-down, ele vai executar essa classe. Bom, vamos lá então. Nós temos 8 tipos de tipos primitivos. E o que são tipos primitivos? Tipos primitivos são os tipos que vão guardar em memória um valor simples. Quando nós aprendemos sobre objetos vai ficar um pouco mais fácil. Mas basicamente esses são os tipos primitivos. Você vai ver que eles são palavras reservadas e que eles são todos escritos em letras minúsculas. Então, int, double, float, char, byte, short, long e último boolean. Então são esses os tipos primitivos, 8 no total nós temos no Java. Todos eles são escritos com letra minúscula. Por que eu estou falando isso? Ó, vamos escrever int, letra minúscula, você vê que ele está azulzinho. Para escrever, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, int, troca para integer, double, letra minúscula, azulzinho. Mas se você colocar um D maiúsculo, ele também funciona. Então, quando nós falamos sobre wrappers, nós vamos ver o porquê disso. Por enquanto, muito devagarzinho, todas essas palavras são reservadas, todas elas são escritas em minúsculo. E agora vem a sintaxe do Java. Para você criar uma variável, você primeiramente coloca o tipo dela e em seguida você precisa dar um nome. E temos mais uma convenção. Lembre-se que nas classes, todas as vezes que nós formos criar, nós precisamos começar a primeira letra em maiúscula. Se você tiver palavras compostas, a primeira letra de todas as palavras tem que ser maiúsculas. Assim como nós fizemos aqui esses valores. Na criação de nomenclatura para variáveis é um pouquinho diferente. A primeira letra sempre minúscula, a primeira palavra. Se você tiver palavras compostas, você precisa utilizar a primeira letra de cada palavra maiúscula. Então, por exemplo, ficaria assim: idade ficaria dessa forma. Idade do pai ficaria dessa outra forma aqui. Então, como você pode ver, se você tiver palavras compostas, você tem que colocar cada uma dessas palavras com a primeira letra em maiúscula, tá? Então, independente de quais palavras tiver, a idade do pai, na hora do cadastro. Então, você tem que seguir esse padrão. Então, é extremamente importante você seguir esse padrão. Se você está aprendendo, sabe um pouquinho inglês, vai conseguir você colocar todas as suas variáveis numa prática também. Apesar de você estar no Brasil, você colocando código em inglês, primeiro o internet ele vai ficar frescurando, falando que está errado, que ele essa palavra. Em seguida, você também deixando seu código mais internacional, claro. Caso você, por exemplo, um dia tenha que trabalhar em uma equipe de multidisciplinar internacionalmente, você já está preparado. Bom, agora nós temos uma variável, só de você ver aqui, clicar, colocar ponto e vírgula, legal, temos uma variável, mas absolutamente não tem um valor nela. Então, como é que a gente faz para iniciar uma variável? Para iniciar uma variável, você digita o sinal de igual. Então, você está falando aqui que nós temos um espaço na memória, esse espaço na memória tem um valor, tem uma referência, né, na verdade, age, que é utilizada pelo próprio compilador, e vou dar aqui, por exemplo, um nome, então age é 10. Vou colocar aqui, por exemplo, idade, em português mesmo. Então, idade 10, e esse valor agora está guardado em memória. Porém, quando executar o programa, Ctrl Shift F10, você vai ver que não tem absolutamente nada acontecendo. Por quê? Porque eu guardo o valor em memória e não faço nada. Agora, system.out, print ali. Eu quero imprimir o valor dessa variável no meu console. Como é que eu faço para imprimir? É só utilizar o nome da variável fora das aspas duplas. Por quê? Porque quando você coloca dentro do println sem as aspas duplas, você está falando para utilizar o valor que está em memória ao invés do valor literal. Então, se você executar novamente com o Ctrl Shift 10, você vai ver que o valor agora em
Mas se eu colocar esse cara entre aspas duplas, por exemplo, vou colocar assim, você vai ver que ele vai ser o inverso, será idade. Então, lembre-se que você colocar entre aspas duplas é apenas uma string literal. Se você colocar sem aspas duplas, ele vai utilizar o valor em memória. Então, agora posso mostrar para vocês aqui mais ou menos o que está funcionando. Então, se nós vamos aqui criar um diagrama, nós estamos fazendo basicamente isso. Você está criando um espaçozinho na memória. E o próprio Java está falando que esse espaçozinho na memória, para você descobrir o que está lá dentro, você tem que chegar nele através da variável do nome println para adicionar texto. Você vai colocar a idade é. Bom, simples. Aspas duplas e sinal de mais. Então você coloca aqui a idade é e o Java vai fazer o favor de adicionar isso daqui nesse valor literal. Basicamente o que ele está fazendo agora é incluindo uma string, a idade é e valor 10. Então, todas as vezes que você quiser concatenar o valor de uma variável, diretamente no println, você utiliza mais. Não pode ser vírgula, tá? Se você colocar vírgula, você vai ter um erro de compilação. Tem uma outra forma de fazer isso com vírgula, né? Mas o printf, você vai usar sobre ele depois. Por enquanto, o que você precisa lembrar é que é só colocar o mais. E você pode concatenar depois também. Mas, aqui coloca aspas duplas, a idade é 10 anos. Então, vou executar agora. Ele vai imprimir a idade é, vai pegar o valor da variável lá na memória, que é 10, e colocar dentro dessa string e vai continuar concatenando o valor. Você pode fazer isso infinitamente, tá? Não que seja bom em questão de performance, mas é possível. Bom, então era isso que eu tinha para falar nessa aula. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Pausa. Fala galera, muito bem-vindo Como que eu faço pra pausar? Já tem 1 hora aqui de gravação. Aqui eu mostro mais ou menos a hora. 1 hora de gravação. É isso, tô na videoaula de número 11 e vou ficando por aqui. Tamo junto. Vamos pra cima. Foco no aprendizado.